Novembro é o mês nacional da segurança aquática no Brasil. E um dado muito importante é que a cada 90 minutos no Brasil, uma pessoa morre afogada. E para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui a Luciana Bezerra, nossa querida tia Lu, né, especialista no assunto, pois é professora de natação há muitos anos, para conversar um pouquinho com a gente, para trazer algumas respostas. Então, tenho certeza que vai ser um papo muito enriquecedor. Obrigada, Lu, pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Por todo o teu trabalho na natação, né? A gente está aqui desde 92 e desde 92 que a gente se conhece, Verdade, né? Eu acho que era a primeira vez que você ia fazer a tentativa para a Olimpíada, se não me engano. Foi isso mesmo. E aí, desde então, a gente se conhece, desde então eu trabalho com a criançada, desde o bebê até o vovô. E de um tempo para cá a gente vem fazendo esse trabalho mais forte, né? Para conscientizar realmente as pessoas da importância da natação com relação à segurança aquática, porque muitas vezes não é só a aula de natação, são todos os elementos que a gente coloca dentro das aulas de natação que vão melhorar a segurança dessas crianças e dar uma tranquilidade para os pais também. Perfeito, Lu. Então a gente vai aqui trocar ideias sobre vários aspectos e queria que você começasse falando para a gente quais são as principais causas do afogamento, principalmente entre as crianças. Então, na minha opinião, o que acontece muitas vezes é que não existe uma prevenção, tá? Então, se a gente focar na prevenção ao afogamento, a gente já elimina vários deles. E a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela preconiza que a distância que uma criança deve estar de um adulto é um braço. Porque aí você consegue pegar essa criança soltar da borda, enfim, você tem que estar sempre perto da criança. Uma criança dentro d'água, ela precisa da supervisão atenta de um adulto. Na minha opinião, não é uma criança lá dentro da piscina, usando boia, e o pai do lado de fora, principalmente olhando no celular. Ele tem que estar dentro d'água com a criança. E é até uma recomendação que eu coloco para muitos pais. A gente vai viajar, eu queria saber se eu posso comprar uma boia, se eu posso colocar boia no meu filho. Poder pode, mas você vai continuar dentro d'água com ele. Às vezes as pessoas pensam que colocar boia é o suficiente, né? Que a boia vai fazer o papel, né? Não, ele vai flutuar, ele vai estar ali bem, então não precisa estar de olho 100%. Então, e aí não é isso que acontece com a boia, porque a boia pode acontecer algumas coisas. Primeiro, se a criança pular da borda com o bracinho para cima, se for aquelas boias de braço, a boia pode sair. Em algum momento, o material pode estar um pouquinho mais velho, ela pode estar furada. Então, se ela fura de um lado e do outro lado não, a criança vai tombando. E o principal é que a criança ela precisa ter um equilíbrio para ficar com a boia também. Não é só ela colocar a boia e está tudo ok. Ela precisa ter uma vivência, uma experiência com a boia para ela se soltar ali com aquela boia. Como um elemento lúdico, eu acho que super ok, que a criançada adora. Qualquer tipo de boias de braço, aquelas boias enormes e tal. Mas, tem os coletinhos também hoje, né? Sim, a Sobrasa, ela preconiza esse daí, né? Que é um colete aqui e ainda tem a boinha no braço também. Mas, de qualquer maneira, é sempre importante ter um adulto com a criança dentro d'água. Sempre, 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 sempre. E muitas vezes eu vejo por aí que a criança vai sozinha para a piscina, o pai fica do lado de fora, não está nem vendo o que está acontecendo. E o afogamento, ele é silencioso, não é igual a gente vê em filme, novela, não é nada assim. A criança, o adulto, ele afoga e pronto. Quando você vê, você já está lá embaixo, sabe? Então, não dá tempo da criança gritar, né? Falar, né? Tipo, socorro, né? Quando aconteceu... Já era. Ela já assim, pode ser que ela consiga ser retirada, resgatada a tempo, né? Mas às vezes pode ficar com algumas sequelas, né? Ou às vezes pode ser tarde demais e não dá certo. E aí, por isso que o mais importante de tudo é a prevenção, sabe? É você orientar, e isso a gente faz bastante nas aulas de natação. Orientar a criançada o que elas podem fazer, como que elas podem proceder, o que elas não devem fazer, e isso é muito importante, você já colocar e preparar a criançada para isso. Né? E isso às vezes, às vezes não, a gente faz direto lá na academia, a gente faz nos condomínios que eu trabalho, a criançada sabe o que pode fazer e o que não deve fazer. Você quer falar pra gente um pouquinho disso?
Posso falar. A gente sempre fala para eles, a gente já começa com aquela história, né? A criançada adora correr em volta da piscina e pular, mas é perigoso. Porque eles podem escorregar, bater, se machucar, e aí se entrar na água e começar a beber água, eles vão acabar afogando, né? Então, primeiro ponto, não pode correr na piscina. Não deve. Em volta da piscina, não deve correr em volta da piscina. É uma brincadeira bacana, é uma brincadeira super legal, mas é perigoso, né? Outra brincadeira também que eles adoram, deixa eu ficar aqui junto com você. E quando eu estou dando aula, eu falo para os meus alunos, olha, segurar na borda, segurar na Lu, ok. Segurar no coleguinha, não pode. Não dá. E isso eles não se aguentam, né? Não, e isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu fui nadadora, eu nadava lá na Gama Filho, e a Gama Filho era uma instituição que atendia uma comunidade muito grande lá em Piedade, né, lá no Rio. E uma vez, no aniversário da universidade, eles abriram as portas da piscina para a comunidade. Aí o que eles fizeram? A gente tinha uma piscina de 50 por 25. Os 5 primeiros metros eles colocaram salva-vidas, colocaram corda, colocaram boia, e toda hora ficava falando no microfone que ali era o lugar que a pessoa podia ficar se ela não soubesse nadar. E eu estava brincando lá no meio, eu já era atleta de mirim, já competi e tudo, eu estava lá no meio da piscina brincando. Daqui a pouco veio um menino e segurou em mim e ficou, e ele não sabia nadar, ele queria subir, eu tentando subir não conseguia. A sorte é que tinha o pai de uma amiga minha do lado de fora da piscina. Primeiro ele achou que era brincadeira, mas quando ele percebeu que eu não estava conseguindo subir para respirar, aí ele entrou, me pegou o outro menino e colocou os dois para fora. Eu levei um susto danado, né? E o menino, a gente falou para ele, você tinha que estar daquele lado de lá, porque era onde tinha toda a supervisão, entendeu? Então é assim, a supervisão é importantíssima. Por isso que a gente tem salva-vidas na praia, por isso que a gente tem sinalização na praia, que é uma coisa que a gente precisa observar. Sempre quando a gente vai chegar em algum lugar que tenha água, a gente precisa observar os sinais. A gente comenta com a criançada que quando elas chegarem numa piscina que elas não conheçam, que elas não podem sair pulando de qualquer maneira. Primeiro tem que ver a profundidade da piscina, se ela é toda uma profundidade só, né? Se ela começa rasinha, se ela afunda depois, né? Quando vai para a praia, aí eu já começo, às vezes, ela assim, olha, se vocês forem para a praia, se tiver uma bandeira vermelha na beira da praia, vocês podem entrar? Pode não, tia. Não pode, porque a bandeira vermelha é igual ao sinal de trânsito. Vermelho você não pode ir. Então, os vermelhos você não pode entrar. O salva-vidas que está lá na praia, de vez em quando ele não apita. Então, por que ele apita? Porque às vezes a pessoa está indo muito para dentro e não pode, né? Tem que ficar mais na beira e tal. Ou se o mar está muito bravo e tem lá a bandeira vermelha, a pessoa não pode entrar. E tem que observar todos os sinais. Então, a sinalização do ambiente também é importante. E sempre que você for para algum lugar, por exemplo, vai fazer a travessia, tem travessia no mar, tem travessia em represa, tem travessia em lago. É sempre importante você ir junto com alguém, né? Por isso que não fazer sozinho, né? Vou treinar aqui, vou fazer um treino, vou sozinho. Não. Se você for sozinho, se a pessoa não tem condicionamento para te acompanhar naquele trajeto ali, que pelo menos ele vai te acompanhando ali da beira. Exatamente, porque se você tiver algum problema, né? E hoje em dia é muito recomendado também aquelas boias, boia né? de segurança, ela é ótima. Então, mas antigamente não tinha, né? De um tempo para cá, isso foi uma evolução, isso foi um adianto para quem vai fazer esse tipo de prova. Porque ajuda, né? De certa forma, se a pessoa cansar, segura lá um pouquinho, né? Já ajuda, né? E assim, com relação às dicas para as crianças também, a gente sempre comenta com eles que eles se virem alguém que está em situação de perigo, que eles não vão entrar para ajudar. Principalmente se for um adulto. Mas... Tia Lu, a gente não vai entrar, não vai dar uma ajuda nenhuma? Eu falei assim, não, vai. Você vai chamar o adulto, você, se tiver uma prancha, um macarrão, uma corda, você joga para a pessoa. Mas você ir lá para pegar a pessoa, você não sabe como que você vai se aproximar dela. Você não sabe como que você vai trazê-la para a borda. E outra, a pessoa fica tão desesperada que ela vai querer respirar, ela vai querer ficar do lado de fora e afoga os dois. Então, assim, a gente sempre coloca para eles, vocês nunca vão entrar. Mas e se for... Outro dia uma aluna minha me perguntou isso. Meu pai, minha mãe, né? Um tio, um avô. Então, mas, assim, não é o recomendado, né? Principalmente se for
mar. Da família, é mar. Né? Mar também, infelizmente, não dá para você se aventurar. Um colega nosso de natação, uma vez ele estava lá no Rio, lá na Barra, e uma pessoa estava se afogando, ele entrou. Só que quando ele trouxe a pessoa, ele conseguiu até trazer a pessoa, mas a pessoa já tinha falecido. Ele se arriscou e não ajudou, entendeu? E poderia ter colocado a vida dele em risco também. Esses dias eu estava vendo o pessoal que faz resgate de surfista nas ondas lá de Nazaré. É uma loucura, porque eles vão com o jet ski, né? Vão lá e pegam, mas o cara sabe fazer isso. Ele foi treinado para isso. É diferente. Né? É completamente diferente. Lu, então, assim, a gente está falando um pouco aqui dessas dicas que você dá para as crianças. Mas a prevenção mesmo é ensinar as crianças desde cedo. Qual que é a importância dessa aprendizagem na natação? Quando que é ideal de começar? Quando que a criança deveria se tornar autônoma? Não, a criança ela já consegue ficar na piscina sozinho. Fala um pouco sobre essa prevenção e ensinar a importância de ensinar as crianças a aprenderem a nadar desde pequenas. Eu acho que mais importante do que aprender a nadar é ter essa intimidade com a água, né? Antigamente, a gente começava a trabalhar com a criançada a partir dos 6 meses, porque aí eles trabalhavam, eles já tinham tomado todas as vacinas e tal, e vai para a água. Só que, de um tempo para cá, muitos professores estão indo até em casa para começar esse trabalho de ambientação com meio líquido em casa. E é uma coisa muito legal. E tem pais que fazem assim, meio no instintivo. Acho que você deve ter feito isso com seus 3. Outro dia uma mãe estava comentando comigo, tia Lu, esse negócio de dar banho na banheira dá muito trabalho. Eu já entrei com ela direto no chuveiro. Beleza. Porque o chuveirão, a criança já está se adaptando, já está sentindo aquela água ali no rosto e tal. E e o que a gente procura trabalhar desde cedo é que, assim, para entrar na piscina, a criança precisa ter alguém acompanhando aquela criança ali. Então, muitas vezes nas aulas de natação, o que a gente faz? A gente vai fazer a entrada na água daqui da borda, do tapete, enfim, de onde quer que seja. Mas ele só vai poder entrar na água quando você chamar. Para ele já ter isso na cabeça, já está condicionado. Não que pode ele só sozinho. Exatamente. Que ele só pode entrar na água se tiver alguém dentro. Exato, se tiver alguém dentro da água. Então, quer dizer, é uma coisa assim, simples, mas é super eficiente. E a gente tenta, né, de alguma maneira, ensiná-los que, se eles caírem na piscina, eles têm que voltar para a borda, para a escada, para a raia, para algum lugar onde eles possam se segurar. Por isso que às vezes a gente faz a brincadeira da Dona Aranha, que é justamente para eles terem essa noção de segurar ali na borda. Que às vezes as pessoas falam, mas é só brincadeira, é só brincadeira. Não, não é só brincadeira. Tudo que a gente faz ali, a gente faz com o intuito certo, né? Com o objetivo certo. Então, hoje mesmo na aula que eu dei lá na academia, a gente estava fazendo uma brincadeira, que eles subiam a escada, pulavam e depois eles tinham que ir para a parede. Ou com a minha ajuda, alguns eles vão sozinhos, mas outros ainda precisam de uma ajuda. Para eles já saberem que, se porventura eles caírem na piscina, que eles têm que procurar a borda, procurar a escada, procurar a raia, procurar algum lugar. E não tem outra solução. A criança, ela precisa de supervisão. Muitas vezes você está de mão dada com teu filho e ele acaba se machucando. Imagina se você não tivesse com a mão dada com ele, o que poderia acontecer? Então, toda vez que uma criança vai para a água, e isso é um cuidado que a gente tem que ter em casa também, tudo que tiver água, tampa de vaso fechada, banheirinha de tomar banho vazia, banheira de casa vazia, piscina residencial, ela deveria ser cercada, porque é uma coisa que pode acontecer, né? E às vezes a pessoa não vê e o negócio acontece, né? Quando eu morava no Rio, tinham dois atletas do Fluminense, 2 atletas, 2 nadadores que casaram, tiveram um filho e o filho morreu afogado. Então é assim, a supervisão de um adulto... E tem ambientes que a gente menos imagina. O Matias, por exemplo, na igreja São Peregrino, tem a fonte e tem uma aguinha ali. Ele foi colocar a mão e estava liso, porque a escorrega. Ele foi para dentro da fonte. E ficou de cabeça na fonte. O meu filho... Eu estava do lado e eu tirei ele ficou encharcado, mas ele caiu... dentro da fonte. E no caso, por exemplo, tem uma pessoa se afogando. Como que deve ser de imediato assim, até chegar os socorristas? O que deve ser feito?
Primeira atitude é chamar um socorro, né? Segunda medida, se você tiver uma prancha, aquilo que eu falei, uma prancha, uma corda, um macarrão, um tapete, é você jogar para a pessoa. Dificilmente você vai entrar para salvar essa pessoa. E depois que tirar da água, por exemplo? Aí são outros procedimentos que você vai ver se a pessoa está respirando, se ela está com batimento cardíaco. E aí tem todos os processos de primeiros socorros até chegar realmente e efetivamente a ajuda. E assim, se for um lugar que tenha salva-vidas, falar o salva-vida para ele e fazer os procedimentos que tem que fazer. E aí você pode chamar o SAMU, né? É 192, se não me engano, é 192. Você chama o SAMU porque eles vão lá eles têm que ir lá para socorrer. Tem uma lei que eu não sei, aqui em São Paulo eu acho que não é obrigatório. Eu acho que no Rio é obrigatório você ter salva-vidas em qualquer ambiente. Só que aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que aqui em São Paulo não é obrigatório. O que as pessoas têm que saber sobre primeiros socorros no caso de afogamento, né? E quais são esses, você falou já sobre esses primeiros passos, mas o que as pessoas têm que saber sobre primeiros socorros? Ou não dá para, tem que ser um especialista mesmo? Então, o ideal é que todo mundo tivesse alguma noção de primeiros socorros, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é se a pessoa está respirando e se a pessoa está com batimento cardíaco, se ela está em parada ou não. E aí, se a pessoa já tem essa noção de primeiros socorros, se ela tiver em parada cardíaca, é você começar a fazer a massagem. Se você tiver alguém para te ajudar, você fica na massagem, a outra faz a respiração. Mas assim, são procedimentos que realmente a pessoa teria que ter um treinamento. Né? A gente tem esse treinamento e assim, eu acredito que isso deveria ser uma coisa assim, mais frequente até. Porque assim, cada segundo, cada minuto conta. E é super importante. Quanto maior o tempo que você leva para você atender aquela pessoa ali, maiores podem ser as sequelas depois, né? Então, quanto antes você conseguir fazer um pronto atendimento ali, é melhor. E agora vamos falar um pouco mais sobre conscientização. Quais as dicas que você daria para aumentar essa conscientização sobre a segurança aquática entre os pais e os educadores? Então, a primeira, a top de todas, é a supervisão de um adulto. Eu costumo falar, esse mês inteiro eu fiz vários vídeos e tal, várias inserções falando sobre isso. E eu sempre termino colocando, criança mais água é igual adulto atento. Não é um adulto na beira da piscina ou na praia no celular. É um adulto realmente olhando o que a criança está fazendo. Esse é o ponto número principal. É o ponto número 1, é a supervisão de um adulto num ambiente com água, seja ele qual for. Né? Uma outra dica super importante é que as aulas de natação salvam vidas, né? Não só pelo fato da criança aprender a nadar, mas por todas essas informações que a gente passa para eles. O que eles podem fazer se eles estiverem longe, sei lá, uma coisa que eu coloco sempre para eles é assim, você estava passeando lá na sua lancha e você caiu da lancha. Aí pararam a lancha lá na frente. Como é que você vai fazer para chegar lá na lancha? Vou nadando, tia Lu. Tá, mas você vai fazer como? Não sei. Pode ir de cachorrinho, porque aí você vai conseguir ver aonde que a lancha tá, né? E aí você vai nadando até lá. Mas e se o pessoal for embora? Se você não conseguir, você começa a gritar, você chama, porque alguém vai te ouvir. E alguém vai perceber que você caiu. Vai de cachorrinho até lá. E se eu cansar? Flutua de barriguinha para cima, descansa lá um pouquinho. E essa é outra coisa que a gente ensina bastante para eles. A gente coloca isso desde o começo, que a flutuação dorsal é super importante. Porque se em algum momento cansar, vira, faz a estrelinha, fica lá na flutuação dorsal, descansa e depois continua. E assim, todos os outros pontos, né? Na hora que for pular da piscina, tem que prender o pezinho na borda. Se for pular na piscina, prende o pé e salta, não vai ficar correndo, não pendura no amigo. Então, são dicas que a gente pode colocar. Muitas vezes os pais perguntam, posso colocar a boia neles? Pode, mas você não vai sair da água por causa disso, você vai continuar na água com eles. Porque eles gostam de ter essa autonomia e muitos deles às vezes conseguem, às vezes não, muitos deles conseguem essa autonomia com a boia. E é legal, ele tá ali solto, brincando. Mas precisa ter alguém sempre observando, né? E assim, para os adultos também,
o principal é observar os sinais. A gente já ouviu vários casos lá em Recife de pessoas que entraram no mar e acabaram sendo mordidos por tubarão e vieram a falecer. Se tivesse observado o sinal, se tivesse observado as placas, não ia fazer. E isso é muito importante, né? Porque você não sabe como é que é ali. E se a pessoa não sabe nadar, é pior ainda. Né? Porque, assim, difícil vai ser ele fugir do tubarão, né? Mesmo sabendo nadar. Mas é um indicativo de que não é uma área legal para ele. Não é própria para ele poder entrar ali. E, assim, é sempre importante ouvir também as orientações quando você vai para esses ambientes fora. Ouvir as orientações de quem está ali trabalhando, né? Os salva-vidas são muito importantes. O pessoal fica bravo, às vezes, quando o salva-vida começa a apitar que você está entrando. E aí, sabe, vai dar trabalho para ele? Vai. Porque se a pessoa não souber nadar, ele vai ter que entrar lá, vai ter que resgatar e tirar. E as pessoas abusam, que tem né? mais correnteza, tem praias que tem menos correnteza. Então, isso também é importante. Esses sinais que tem praia que tem mais correnteza. Se o salva-vidas está dando um sinal, que às vezes você vai num lugar onde tem o retorno que vai puxar você lá para dentro. Né? E isso é super importante. Então, para os adultos, não, mas eu vou... Aquele adulto que gosta de nadar no mar. Teve uma aluna minha do condomínio que ela falou assim, eu posso nadar no mar? Eu falei assim, seu marido vai junto com você? Não sei. Eu falei assim, se ele não entrar na água junto com você, que ele vai te acompanhando na orla. Na areia. Tá? E também não vai entrar e nadar lá pro fundo. Tenta, se o mar estiver calminho, tenta ir na orla, né? Porque aí, qualquer coisa, se você cansar, você já sai. E aí, se você for lá para dentro... É mais difícil para você voltar depois, né? É mais cansativo, né? Então, assim, são dicas importantes que a gente precisa passar para os alunos, né? Para os pais, enfim, que a gente precisa colocar. Alguns eventos hoje eles têm o que eles chamam de anjo, que é bem legal. Sim, então, você nada com uma pessoa do lado, né? Caso a pessoa precise desse apoio. Até às vezes, né? Tem a parte realmente física, se cansar, e tem a parte emocional, que a pessoa às vezes tem medo, né? Então vai com uma pessoa junto. Né? A gente, né, nadou o Circuito Mares agora, recentemente, e a gente sabe que tem os anjos lá que participam, até às vezes com as crianças, que é uma coisa bacana, de você não ir desacompanhado. Se você não está pronto, se não está seguro, por exemplo, as minhas meninas andaram a prova de 500 metros. Eu sabia que ia ser difícil para elas. Eu falei assim, não, vocês vão comigo? Né? Eu vou do lado, cansou, apoia um pouquinho, vai devagar. Mas eu acho que quando eles têm o anjo e tem também a questão da boinha. Hoje você poder ter a boinha que ajuda bastante. A gente já está chegando no finalzinho do nosso papo. Só vou fazer uma pergunta em relação a represa, lago, lugares que às vezes podem ter pedras. A gente sabe que às vezes na empolgação quando você é jovem, eu vou mergulhar de lá. Então assim, que a gente também tem que ter muita atenção na profundidade, né, dos locais que você vai, você tem que ver antes as que a gente teve na Ilha Bela e as crianças queriam pular de um pier. Geralmente se é pier não tem muita coisa embaixo porque o barco está chegando lá. Mas mesmo assim a gente entrou antes para ver se vai que tem uma pedra, né? Vai que tem alguma coisa por aqui que se mergulha, bate, né, se mergulha de ponta principalmente. Quais são as dicas nessa situação? O que vocês fizeram é super válido. É você fazer o reconhecimento do local para você depois poder entrar. Hoje mesmo eu estava conversando com o professor, que há muito tempo atrás eu fui para Arraial do Cabo e tinha um lugar lá que eu não pulei, só que eu também não me dei bem, porque aí eu fui entrando devagarinho e pisei no ouriço. Também não foi uma experiência muito boa. Mas... se eu tivesse mergulhado, talvez o prejuízo fosse maior. Então, assim, é você realmente fazer. Se você vai numa piscina que você não conhece, você vê qual é a profundidade dela, pedir pro pai ou para a mãe, né, para o responsável que está com a criança, ou se já for uma criança maior, ver qual é a profundidade da piscina para ver se ele pode pular, se ele pode fazer um mergulho, né? Outra coisa também que eu não comentei é que o mortal, né, que a criançada adora fazer, na minha aula não faz. Se a gente está do tapete, né, aquele tapete flutuante, para dentro d'água, ok. Mas da borda para a piscina, não faz. E quando faz, eu fico agoniada, porque muitas vezes eles passam a cabeça rente à borda. E uma batida de cabeça na borda, o queixo, é para ir para o hospital direto. Então, acho que é super importante você fazer o reconhecimento do lugar,
Se você for para uma represa, para um lago, você sempre ir acompanhado, ou com uma pessoa de caiaque, ou com uma prancha, enfim, alguma coisa que você tenha, se você cansar, você tem um apoio ali, né? O Luiz Lima lá, quando ele foi fazer a primeira travessia lá do Leme ao Pontal, ele tinha alguém acompanhando ele o tempo todo. E eu lembro que na época ele comentou que a menina que foi no caiaque, ela ficou mais enjoada do que ele. E aí, assim, e o cara é um atleta. Fez lá a primeira vez a travessia, foi o primeiro que fez, mas ele tinha um acompanhamento. Então você sempre ia acompanhado para qualquer tipo de lugar como esse. Perfeito. E observar todos os sinais, principalmente de praia, se tem a bandeirinha vermelha, se o salva-vidas falar que não é para entrar, não é para entrar de verdade, porque o cara tá ali, ele sabe o que ele faz, é o trabalho dele, ele conhece aquilo ali. Então é importante a gente ouvir a voz do especialista que tá ali. Perfeito, Lu. Né? Tem mais alguma coisa que a gente não citou, que você acha importante falar? Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes, aliás, três. Primeiro, você precisa sempre de ter a supervisão de um adulto quando tem um ambiente com água, né? Criança mais água é igual a um adulto atento. Segundo, é você sempre observar os sinais. E o terceiro é o que a minha amiguinha Dori sempre fala, o continue a nadar, que é importante assim, em todos os sentidos, né? Porque você continuando a nadar, você vai melhorar o seu condicionamento, você vai conhecer todas as situações que envolvem água e vai ter condição de, em alguma situação de perigo, você vai saber o que você vai fazer. E para todos os professores que, porventura, vão nos assistir, dá todas essas orientações para as crianças. Eles gostam de bagunçar, eles gostam de brincar e tudo, mas a gente sempre consegue, em tom de brincadeira, fazer essa orientação para eles. Tem uma brincadeira que a gente sempre faz com a criançada, é que eles subam no tapete, a gente balança pra caramba o tapete, e aí eles caem. Quando eles caem, eles têm que ir ou para uma borda ou para outra, para eles terem essa noção, né, de que nem sempre eles vão estar ali confortáveis, que numa situação de desconforto, como que eles vão ter que agir? A gente coloca essa situação para eles saberem como que eles vão ter que agir. Perfeito. Então, é importante essa formação dos professores, né, os professores terem essa consciência para eles também poderem estar passando para os alunos nas aulas, que eles são, né, vocês como professores de natação são um agente muito importante de informação, né, de troca com os pais. Então também acho que é muito importante os professores terem não só o conhecimento, mas aplicar tudo isso nas suas aulas com os seus alunos. Né? E um dado importante também, Fabíola, é que apesar da gente ter esse índice muito alto de mortalidade, no Brasil. De mortalidade mesmo, né? De 1 a 4 anos é a segunda causa de morte do afogamento. Brasil, né? E 50% desses afogamentos são em piscinas residenciais. Então, assim, é muito importante a gente conscientizar as pessoas, mas, por outro lado também, de tanto que já se vem falando isso, nos últimos anos, esse número já deu uma diminuída, sabe? Então, assim, de todo o trabalho que a Sobrasa vem fazendo, o INAT também, que é o Instituto de Natação Infantil, faz, todo o trabalho de todos os professores que estão engajados com essa causa, o número de afogamentos está diminuindo. E isso é muito importante, né? E, assim, a prevenção, sem sombra de dúvida, não é nem o ponto zero. Na minha opinião, é o -1. Antes de tudo, é a supervisão de um adulto, uma pessoa atenta àquela criança que está ali brincando em algum ambiente com água. Isso é muito importante. Perfeito, Lu. Te agradeço muito o papo, foi excelente. Agradeço, espero que todos a gente possa se conscientizar mais sobre esse assunto que é tão delicado, né? Tão preocupante. E, então, quanto mais informação a gente tiver, melhor, que a gente possa compartilhar muito sobre isso. E agradeço todo o seu conhecimento trocado aqui com a gente. Foi um prazer ter você aqui, Lu. Agradeço muito a oportunidade num assunto tão importante. É a última semana de novembro, mas os cuidados com a segurança aquática, eles têm que perdurar o ano inteiro. Perfeito. Bom? Obrigada, Lu. Obrigada a vocês. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar aqui no nosso canal do YouTube, para ter mais informações que a gente sempre está trazendo para vocês. Fiquem ligados que a gente está sempre trazendo novos vídeos
e você acompanhar aí todas as novidades, informações relacionadas ao mundo aquático.